Olá, alunos! Cheguei aqui com a aula 47.1, a aula da revisão geral antes da nossa avaliação. Então, aqui é aquele momento para a gente apurar alguns pontos estudados nas aulas, né, para a gente fazer essa revisão da unidade 3. Então, vamos prestar atenção e eu vou pedir agora para o meu diretor cortar para a nossa telinha para a gente começar a aula 47.1. Então, vamos lá, gente. A revisão geral é da unidade 3, né, onde, dentro dessa unidade, a gente trabalhou sobre reprodução humana, sistema reprodutor masculino e feminino, infecções sexualmente transmissíveis e os métodos contraceptivos, desenvolvimento embrionário, parte 1. Também, né, trabalhamos histologia animal, que é o tecido epitelial, tecido conjuntivo parte 2 e parte 3, que engloba aí, né, o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso, o tecido sanguíneo, o sistema imunitário. Aula 44 com o tecido muscular, né, que são alguns pontos que vocês vão estar estudando ao longo dessa aula, tá bom? A gente vai revisar esses pontos. Para a gente não perder tempo, né, a aula 36.1 a gente abordou e estudou a reprodução humana, onde foi falado sobre o sistema genital masculino e feminino, onde a gente comentou as estruturas que formam esse sistema, né, e a sua função. Além disso, os hormônios que fazem parte tanto do sistema genital masculino, como eu vou até colocar aqui, né, feminino, só para a gente, né, completar aqui, tanto masculino quanto feminino. Isso aí. Prosseguindo aqui, vamos recapitular, pessoal, as estruturas que formam o aparelho reprodutor masculino. A gente vai ter, né, o escroto, que seria essa pele aqui por fora, né, que recobre o testículo, que são essas duas bolsas que tem uma em cada lado, tá bom? É no testículo, só enfatizando aí para vocês, é no testículo que acontece, né, a produção, a síntese, né, do espermatozoide, tá bom? É mais um ponto aí. E no epidídimo, eu tenho o quê? Eu tenho a maturação desses espermatozoides. E esses espermatozoides que saem, né, do epidídimo, eles vão passar pelo ducto deferente, que é esse canal aqui, tá? Vai passar pelas glândulas que nós temos ali, a glândula bulbouretral, a vesicular, a seminal, né, a próstata, vai estar recebendo aí, né, outros materiais, outras substâncias para que ele se mantenha, né, vivo em boas condições, propriamente falando. E ao ser lançado, gente, o espermatozoide, o sêmen, né, ele é lançado pelo canal da uretra. Esse canal aqui da uretra, pessoal, ele tanto, no caso do aparelho reprodutor masculino, ele tanto serve para que saia a urina, né, por esse canal, como também o sêmen, a ejaculação, tá bom? Então, esse aí, gente, foi algum dos pontos, né, relacionados aos órgãos, às estruturas que fazem parte do sistema reprodutor masculino. E com relação aos hormônios, a gente tem a influência da testosterona, que está relacionado ao quê? Aos aspectos secundários, voz, barba, pelo, tá? São as características secundárias. Prosseguindo aqui, a gente tem que a estrutura que forma, né, o aparelho reprodutor feminino. Nós vamos ter a vagina, o colo do útero, tá bom? Vamos ter também o fundo do útero, como vocês estão vendo aqui. E um ponto aqui que é interessante, vamos ter dois ovários, o ovário direito e o ovário esquerdo, tá bom? É no ovário, pessoal, que eu tenho o quê? A formação dos hormônios femininos, o estrógeno e a progesterona. E também, pessoal, a formação do ovócito, né? A partir do momento que o espermatozoide se encontra com o ovócito, eu tenho o que eu chamo de fecundação. E a tuba uterina, né? É através da tuba uterina, que é esse canal aqui, né, que liga o ovário ao útero, é que a gente vai ter o quê? A fecundação. Nesse caminho que o ovócito vai percorrer,
que o espermatozoide ele vai entrar e vai fecundar, e aqui mesmo eu tenho a fecundação, o processo da fecundação, tá bom? Mais um ponto aí, né? E com relação aos hormônios estrógeno e progesterona também estão relacionados às características secundárias femininas, o aparecimento das mamas, enlarguecimento dos quadris, são as características, né, que fazem a menina se transformar, digamos assim, em uma mulher, né, propriamente falando aí. Prosseguindo, a fecundação nada mais é do que é o encontro do espermatozoide com o óvulo, e ela vai acontecer aonde? Na tuba uterina, tá bom, pessoal? O ciclo menstrual é o período compreendido entre o primeiro dia da menstruação da mulher e o dia anterior do início da sua próxima menstruação. Além, gente, do sistema do aparelho reprodutor masculino e feminino, na aula 37 foi tratado sobre o quê? Sobre as infecções sexualmente transmissíveis, aquela que é passada de uma pessoa que esteja contaminada para outra. E também foi abordado sobre os métodos contraceptíveis, né? Então, dentre as doenças sexualmente transmissíveis, essas infecções, foi falado da gonorreia, que é causada por bactéria, né? No caso da mulher, ela provoca, por exemplo, corrimento amarelado, dor e ardência ao urinar. E no caso do homem, dor ao urinar também, pus e corrimento saindo pelo canal, pela uretra, pelo pênis. É mais uma característica, e o seu tratamento se dá através de antibióticos, já que é transmitido por bactérias, né? E é sempre uma pessoa contaminada passando para outra, infectando outra. Nós temos também o HIV, né, que tem a ver com o vírus do HIV, que é uma pessoa que vai estar soropositiva e vai transmitir, né, a infecção para outra, né, através do ato, né, sexual. Como vocês viram, em alguns casos, né, o HIV também ele pode ser transmitido, né, por uso indiscriminado de seringas, né, que não tenha seringas contaminadas. Então, não só pelo ato sexual, mas a maior parte, sim. Né? Prosseguindo aqui, nós temos a candidíase, que é causada por um fungo, que é a cândida, tá bom? E ele causa ardência, tanto em homem quanto em mulher, coceira intensa, corrimento branco, vermelhidão e dor. Outra doença também, né, que é causada, é outra infecção sexualmente transmissível, é o HPV, que também, né, causa lesões, causa verrugas, e é causada, assim como o HIV, é causada por vírus, né? E nós temos também o triconoma, né, que é chamada de tricomoníase, que também é uma doença causada por um protozoário, né, e causa um grande corrimento, né, com um forte cheiro. Além do triconoma, foi falado também da sífilis, que também é causada por bactérias, e os sinais e sintomas da sífilis, ela vai variar de acordo com o estágio da doença, tá bom, pessoal? Então, por exemplo, no estágio primário, apresenta muitas vezes ferida única, tá? Em pênis, vulva, vagina, né? na parte genital, e muitas vezes a pessoa nem sente o sintoma. No estágio secundário, manchas no corpo, que vai se espalhando, né? Palmas de mãos e pés. E no estágio terciário, que já é o estágio mais grave, nessa doença, ela pode surgir até de 2 a 40 anos depois do início da sua infecção, com lesões cutâneas, lesões ósseas, cardiovasculares e neurológicas, que pode sim levar à morte. Lembrando que a sífilis, né, é causada por bactéria e ela é curável. A gente também falou, né, foi falado aí da clamídia, que também é uma outra doença causada por bactérias, que causa corrimentos e incômodos ao urinar. Além, né, dessas infecções, foi falado sobre os métodos contraceptivos, né, que são métodos que são utilizados para evitar a gravidez. E eles podem ser desde comportamentais, como a abstinência sexual, né, um exemplo aí, os métodos de barreira, né, vamos lá, professora, dá o exemplo aí, camisinha, é o método de barreira, tanto masculino quanto feminino. Os hormonais têm a ver com a pílula anticoncepcional,
tá bom? Os hormonais, o dispositivo intrauterino, que é o DIU, né, que é um dispositivo que fica, né, dentro do útero também, que vai estar impedindo a contracepção, o método, né, que vai estar impedindo a gravidez, e também o método cirúrgico, que pode ser chamado de laqueadura no caso das mulheres, onde as trompas, a tuba uterina, ela é cortada, e no caso dos homens, o ducto deferente, que é chamado de vasectomia. Uma vez que é cortado o ducto deferente, né, do canal do homem, ali o sêmen, né, o espermatozoide não sai mais. Sai o sêmen na ejaculação, vai sair, continua saindo, né, toda aquela secreção da ejaculação, mas o espermatozoide já não sai mais. O líquido, né, que contém o espermatozoide já não sai mais. Prosseguindo agora, vamos falar aqui do desenvolvimento embrionário, isso mesmo. O desenvolvimento embrionário, ele vai acontecer, pessoal, a partir do momento da fecundação. E vale lembrar que a embriologia é a área da biologia, né, que estuda todo o desenvolvimento do embrião. Isso mesmo, né? É o desenvolvimento desde a fecundação, a formação do zigoto, até mesmo até o nascimento deles, né? E com relação aos tipos aqui, as partes, as fases, né? Deixa eu só abrir logo aqui tudo, que eu acho que fica até mais fácil. No primeiro momento, a gente tem o que a gente chama de segmentação, que pode também ser chamada de clivagem. O que isso quer dizer, gente? Teve um encontro do espermatozoide com o óvulo, ali eu vou ter o quê? A união, né? A união dessas duas células, desses dois gametas, e ali eu vou ter a formação de uma única célula. Quando eu tenho a formação de uma única célula, eu tenho o que eu chamo de zigoto. Esse zigoto, ele começa o quê? A se dividir, isso mesmo. Ele começa a se dividir, se multiplicar, e ele vai passar por divisões mitóticas, até ele ser implantado aonde? No útero. Então, no momento que ele está passando ali pela tuba uterina, né? Ali ele foi fecundado, até ele chegar no momento que ocorre, né, a implantação dele ali, digamos assim, no útero, ali ele vai passar por várias fases. A fase que a gente chama de mórula, né, onde a gente tem o quê? Um amontoado de células. A mórula, pessoal, como se fosse uma amora. Ela lembra uma amora. Sabe a frutinha, a amora? Então, a mórula lembra essa amora. E a blástula, né, está relacionada também, né, aos blastômeros, as divisões que acontecem. Depois que acontece isso, a gente tem uma segunda parte, uma segunda fase, que é chamada de gastrulação, gente. É na gastrulação que acontece a formação dos folhetos embrionários. Isso mesmo, dos folhetos embrionários. Ali a gente vai ter a formação da ectoderme, da mesoderme e da endoderme, que são camadas que vão, né, se formar, são folhetos, né, como eu falei para vocês, que vão estar o quê? Se formando. E a partir desses folhetos que vão estar se formando, né, a célula, né, ela vai entrar, esse processo aí, ela vai entrar em uma outra parte, uma outra fase, outro nível, que é a organogênese, né? A partir do desenvolvimento desses folhetos embrionários, ela já entra em outra fase, que é organogênese, que é o quê? A formação dos órgãos. Até então eram os tecidos, né, que estavam sendo formados no processo anterior, na gastrulação. Agora, no terceiro ponto, a gente tem os órgãos. E aí, né, posteriormente, nós também temos os anexos embrionários. O âmino, que ele tem como função proteger o embrião contra, por exemplo, choques mecânicos e a dissecação, né? Nós vamos ter o saco vitelínico, né, que está relacionado à endoderme e está relacionado o quê? À nutrição e à digestão daquele ser, tá bom? Daquele embrião. O alantoide, né, que é uma bolsa ligada ao intestino no embrião, na função de receber as excretas. Vamos ter o córion, né, que é o anexo mais externo, e ele envolve o embrião e promove o quê? A troca gasosa. E presente em alguns mamíferos, não está aqui, mas eu vou só acrescentar aqui, nós temos a placenta, tá bom? Que
que ela é presente em alguns mamíferos, chamados placentários, nós estamos incluídos, né, nesse grupo, e ele é responsável por todas as funções desses outros anexos, né, que a professora citou aqui para vocês. Mais um ponto aí. Vamos passar agora para a aula 40.1, que é a aula que falou sobre o tecido epitelial ou epitélio de revestimento, né? Lembrando que a pele, ela é o maior órgão do corpo humano. E a pele, pessoal, ela é formada pela epiderme e derme. Isso mesmo, ainda bem que vocês lembraram aí, tá? Vou até acrescentar aqui, ó, unidade 3 aqui. A pele a pele é formada pela epiderme e derme, isso aí. E dentro dessa aula foi falado sobre o epitélio de revestimento, a epiderme, e o epitélio de secreção, que são as glândulas endócrinas, exócrinas, mistas, que fazem parte do tecido epitelial. Então, gente, primeiro ponto aqui, uma característica do tecido epitelial: células justapostas. Isso quer dizer o que, professora? Células justapostas. Isso quer dizer que as células são grudadas, são coladas, né? Umas sobre as outras, são coladinhas, não existe espaço entre uma célula ou outra. Então, elas são justapostas. E com relação à função, professora? A função de proteção à pele, né, propriamente falando, ela serve como uma barreira de proteção, tá bom? A absorção também é um outro ponto. E percepções tem a ver com tato, né? O frio, o quente, né? O áspero, o liso. E com relação, né, ao tecido epitelial, né, a gente tem no tecido de revestimento as superfícies e cavidades internas. E um ponto aqui que eu tenho que falar para vocês, e de acordo com a classificação, o tecido epitelial ele pode ser classificado quanto ao número e a forma das suas células. É mais um ponto aí com relação ao tecido epitelial. E de acordo com a sua classificação, ele pode ser do tipo simples, né? Vou colocar um S aqui de simples. Isso quer dizer o quê? Que ele é formado por uma única camada de células. Ele pode ser estratificado, quando ele é formado, gente, esse tecido, por múltiplas camadas. É mais uma característica. E ele pode ser pseudo estratificado. Isso quer dizer o quê? Que ele continua tendo uma única camada, mas só que como as células elas não são tão organizadas, a impressão que a gente tem é que esse tipo de tecido ele vai apresentar várias células. Então, por isso que a gente fala que ele é um pseudo estratificado. Com relação ao tecido epitelial, ele pode ser endócrino, apresentar glândulas endócrinas, exócrinas e mistas. É mais um ponto aí. Prosseguindo, com relação ao tecido conjuntivo parte 2, foi falado sobre o tecido cartilaginoso e também o tecido conjuntivo ósseo. Né? Só enfatizando aí, o tecido cartilaginoso ele apresenta consistência firme, mas ele não é rígido como o tecido ósseo. Ele não é rígido, é uma característica dele. A função, né, a sustentação, revestir superfícies articulares facilitando os movimentos. E uma observação, né? A substância intercelular formadas por fibras colágenas e elásticas e por células do tipo condrócitos. É mais uma característica desse tipo de tecido cartilaginoso, que você não pode esquecer, né? Células do tipo condrócitos. Prosseguindo, o tecido ósseo, ele já está relacionado o quê? A sustentação do corpo, movimento, né? Para quem lembra da aula do músculo, ele serve de apoio aos músculos, reservatório de minerais, cálcio e fósforo, proteção, porque ele protege, né, o cérebro, medula espinhal e órgãos. É só a gente pensar aqui nas nossas costelas, né, que tem essa função da proteção, e a formação de células do sangue. Além disso, eu tenho 3 tipos celulares, os osteócitos, osteoblastos e osteoclastos. Prosseguindo aqui, histologia animal, tecido linfático, sangue e tecido imunitário. O tecido linfático, só resumindo aqui, ele está relacionado, gente, é como se ele fosse um filtro do nosso corpo, tá bom? Ao excesso aí do plasma sanguíneo, e ele vai fazer uma limpeza. E com relação à célula sanguínea, a gente vai ter os elementos figurados, que são as hemácias,
né, que está responsável aí, a cor vermelha dela é devido ao pigmento chamado hemoglobina, tá ok? E ela está relacionada ao transporte de oxigênio, do gás oxigênio. Nós temos os leucócitos, que são os glóbulos brancos, relacionados à defesa do nosso corpo, as plaquetas, que estão relacionadas também, pessoal, à coagulação sanguínea e o plasma, que é um outro elemento aquoso do nosso sangue, onde vai ter hormônios, vão ter outras substâncias contidas nele. Prosseguindo, terminando agora a nossa revisão geral, com relação ao tecido muscular. Então, a gente vai ter o estriado esquelético, que apresenta, né, a contração do tipo voluntária, o liso, que é contração involuntária, o cardíaco, que é contração involuntária. Tanto o esquelético quanto o cardíaco apresentam contrações vigorosas, tá bom? Fortes. Já o liso, contração do tipo que? Lenta e involuntária. O liso, por exemplo, ele faz parte do quê? Dos órgãos, né, das vísceras. O cardíaco, ele vai fazer parte do que, professora? Ele vai fazer parte, né, do miocárdio, do coração. E é isso aí, pessoal. Agora é aquele momento que eu tenho certeza que você já sabe, né? Aquele momento que você vai refrescar a memória, vai dar mais uma revisada nas aulas, tá bom? E já desejando aqui para vocês uma ótima avaliação e até mais!